Coreia do Sul, a terra da calma manhã. Uma das nações que mais crescem no mundo. Com mais de 50 milhões de habitantes, é um país muito urbanizado e um líder em inovações tecnológicas. Com cidades ultramodernas e uma cultura pop de influência global, a Coreia do Sul é um dos países mais desenvolvidos da Ásia. Mas ela também é uma terra antiga, com belíssimas paisagens naturais, vários patrimônios mundiais e uma cultura rica e diversa. Esta viagem aérea vai visitar os locais mais importantes do país para descobrir como as tradições antigas e o pensamento inovador moldaram a Coreia dos dias de hoje. A viagem começará no coração da península, em Seul. Seguirá para o sul, rumo à cidade de Gwangju, e terminará na região de Jeolla do Sul, onde serão reveladas a cultura icônica e a história antiga da Coreia. A viagem começa numa cidade ao noroeste do país, Seul. Seul é a capital da Coreia do Sul. É uma mega cidade que abriga mais de 10 milhões de pessoas. Quase metade da população do país mora na região metropolitana de Seul, que também inclui Incheon e Gyeonggi. E é a segunda maior região metropolitana do mundo. Eventos globais como a Olimpíada de 1988 e a Copa do Mundo de 2002 foram sediados em Seul. Hoje em dia, pessoas do mundo todo reconhecem a cidade como um centro comercial e empresarial do Nordeste da Ásia. Além de ter uma das infraestruturas mais tecnológicas do mundo, a capital também valoriza a preservação da história, da cultura e das tradições. Seul é habitada há mais de 2.000 anos e foi a capital da Coreia durante a dinastia Chosun e o Império Coreano. Durante a colonização japonesa no começo do século XX, Seul passou a se chamar Gyeongseong, mas recuperou o nome após sua independência em 1945. Porém, logo após a independência, tropas da Coreia do Norte ocuparam a cidade na Guerra da Coreia e ela foi quase destruída. Em 1950, a Guerra da Coreia levou o país à destruição e Seul foi deixada em ruínas. Os que perderam a vida na guerra descansam aqui, no Cemitério Nacional. A Coreia já foi um país único, não dividido. Contudo, devido a diferenças políticas, a Coreia se dividiu entre o Sul democrático e o Norte comunista. Quando a Coreia do Norte invadiu o Sul, uma guerra trágica se desdobrou. Durante mais de 3 anos, a Guerra Sangrenta deixou cerca de 5 milhões de mortos. Uma proporção de mortes de civis maior que a da Segunda Guerra Mundial ou a da Guerra do Vietnã. Após o cessar-fogo de 1953, mais de 10 milhões de pessoas estavam separadas das famílias. Hoje, a Coreia é um dos últimos países divididos do mundo. Este cemitério é uma lembrança solene dessas tragédias e da esperança por um futuro pacífico. Ao norte do Cemitério Nacional fica o Rio Han, um grande curso d'água que passa pela cidade. O Rio Han também flui pelo centro de Seul. No passado, o território de Seul abrangia apenas a região norte do rio. Agora ele se estendeu até o sul. Há um total de 31 pontes impressionantes ligando as margens do rio, desde a ponte do Rio Han, construída em 1900,
até a Ponte Amsa, finalizada em 2015. O rio Han abriga muitas ilhas, mas a única habitada é Yeouido. Nela, pode-se encontrar o chamado Edifício 63, um marco icônico construído em 1985. Com altura de 270 metros, era o edifício mais alto da Ásia até 1987, quando o edifício OUB foi construído em Singapura. Até poucas décadas atrás, Yeouido era apenas uma terra deserta. Mas desde os anos 1970, a ilha foi modernizada. À medida que a Coreia do Sul se concentrou ao redor de Seul, Yeouido se tornou o pilar da atividade político-econômica da Coreia do Sul, seguindo o modelo de Manhattan, em Nova York. No centro de Yeouido, há uma grande área que parece o Central Park de Nova York. Na primavera, milhares de pessoas se reúnem para o festival anual de cerejeiras. O prédio da Assembleia Nacional abriga o Parlamento da Coreia do Sul. Os 24 pilares de granito simbolizam as opiniões do público. A cúpula azul clara no topo representa as decisões harmoniosas tomadas. A viagem segue o rio até o leste de Seul. A área, conhecida como Jamsil, é famosa pela Olimpíada de 1988. Esta ponte impressionante foi construída para comemorar a Olimpíada. A escultura no topo representa a tocha olímpica. Infelizmente, em 29 de maio de 2001, o helicóptero que tentava descer a escultura sobre a ponte bateu e caiu no rio Han. Todos os 3 tripulantes a bordo morreram. Na entrada principal do Parque Olímpico está o colossal Portão da Paz Mundial. Seus arcos em formato de asas são o destaque da grande Praça da Paz. Devido à Guerra Fria, muitos países não participaram das Olimpíadas de Los Angeles e Moscou. A Olimpíada de Seul foi o primeiro evento em 12 anos que contou com quase todos os países. Atualmente, o Parque Olímpico é usado para eventos culturais e é uma área de lazer para habitantes e turistas. Próximo ao Parque Olímpico fica o Estádio Olímpico Jamsil. O local sediou uma das maiores cerimônias de abertura jamais vistas, em que uma equipe de paraquedistas saltou sobre o estádio formando os 5 anéis olímpicos. Também houve uma demonstração de taekwondo. A Olimpíada de 1988 foi vista por muitos como uma prova de que a Coreia do Sul era um país moderno. Em 2018, o país sediará a Olimpíada pela segunda vez. Próximo ao Estádio Olímpico fica o Lago Sokchon. É um corpo de água artificial popular entre turistas que vêm observar as flores das cerejeiras na primavera e as folhas coloridas no outono. Após a Olimpíada, a cidade viveu uma explosão cultural graças ao desenvolvimento econômico. Com um padrão de vida melhor,
as pessoas começaram a ter mais lazer e passaram a frequentar zoológicos, cinemas, parques de diversões e programas culturais. Este parque de diversões atrai inúmeros visitantes que aproveitam tanto os brinquedos quanto a linda vista do lago. O arranha-céu atrás do parque de diversões é o prédio mais alto da Coreia. Do alto de seus 555 metros, é o sexto prédio mais alto do mundo. Do lado de dentro, tem um mirante a 500 metros de altura, um hotel 6 estrelas e instalações de luxo que tornarão o prédio o próximo marco icônico da Coreia. A viagem segue para a área mais vibrante e dinâmica da cidade, Gangnam. Gangnam ganhou fama instantânea em 2012 com o sucesso de Gangnam Style, do astro pop coreano Park Jae-sun, mais conhecido pelo nome artístico Psy. A música chamou a atenção para esta área, que agora é um polo de corporações globais na Coreia do Sul, como a líder mundial em telefonia Samsung, cuja sede fica em Gangnam. Mas com suas lojas de grife, cinemas, bares e cafeterias, as ruas são cheias de adolescentes bem vestidos, misturados aos ricos da cidade. A área costuma lotar nos fins de semana. Mais de 100 mil pessoas passam por Gangnam diariamente, o que torna sua estação de metrô a mais movimentada de Seul. Esta é a Rua Teherano, onde, nos anos 2000, grandes empresas de tecnologia ajudaram a transformar Gangnam na força econômica da Coreia. Sua rápida industrialização após a Guerra da Coreia tornou a Coreia do Sul uma potência global em economia e tecnologia. Em nenhum lugar isso é mais aparente do que em Gangnam. Descendo a Rua Teherano, encontra-se o Centro de Convenções COEX. Ele sediou a cúpula do G20 em 2010 e tem um dos maiores salões de conferência da Ásia, com capacidade para 7 mil pessoas. Há várias salas de exibições para reuniões políticas e comerciais internacionais. Há muitos prédios residenciais no distrito de Gangnam. Seul tem uma densidade demográfica alta, quase o dobro da de Nova York e 8 vezes maior que a de Roma. Por isso, há inúmeros apartamentos residenciais em Seul para acomodar os 10 milhões de habitantes da cidade. Mas Seul é mais do que seus impressionantes arranha-céus. Ao sair da agitação de Gangnam, a viagem vai explorar um lado diferente da cidade. Seul é uma cidade antiga, repleta de patrimônios da Unesco. Muitos locais históricos são encontrados no centro da cidade. As tumbas do 9º e do 11º reis da dinastia Joseon ficam aqui em Sonjeonlon. Em Seul, há muitas outras tumbas reais preservadas na cidade. O valor cultural das tumbas foi reconhecido em 2009, ao serem registradas como patrimônios mundiais da Unesco. Dizem que poucas tumbas são tão bem preservadas quanto as de Sonjeonlon. Elas são muito visitadas por habitantes de Seul que buscam um pouco de paz e contemplação fora da agitação urbana. A
viagem segue a noroeste pelo rio Han, rumo à região de Sangan. O desenvolvimento de Seul custou caro. A poluição ambiental e o número insuficiente de florestas causaram um impacto negativo na sustentabilidade da cidade. Para resolver o problema, no começo dos anos 2000, foi executado o Projeto do Novo Milênio. Concentrado na região de Sangan, foi iniciado um trabalho para desenvolvimento sustentável. A ilha de Sonil já foi lar de uma linda montanha. Porém, em 1978, foi estabelecida uma estação de tratamento de água e a montanha da ilha de Sonil foi destruída para dar espaço à sua construção. Mas no ano 2000, a cidade fechou a estação e restaurou o ecossistema natural da ilha. Essa restauração tornou a ilha de Sonil o primeiro parque ecológico recuperado do país. A viagem segue para outra parte de Sangan, o polo de novas mídias. A expansão da indústria da mídia e do entretenimento da Coreia gerou a DMC, a Digital Media City. Após a década de 2000, a cultura pop coreana começou a crescer, com músicas e novelas coreanas se espalhando pela Ásia e por partes do Ocidente. Agora, a Digital Media City fica no coração das indústrias da TV, dos games e do cinema. A Copa do Mundo de 2002 foi sediada ao lado da DMC. A abertura da Copa ocorreu no estádio principal de Sangam. Este estádio foi o primeiro a se afastar do formato oval convencional. O estádio é baseado no formato da tradicional pipa coreana. O telhado foi inspirado nos mastros de barcos vistos do rio Han. O design inovador foi aclamado e o estádio foi considerado um dos 10 estádios de futebol mais incríveis do mundo. Próximo ao estádio fica a ilha de Nandi. Aqui ficava o mais alto aterro sanitário do mundo, com 98 metros de altura. Antes de se tornar um aterro, a ilha de Nandi abrigava milhares de aves e era famosa pela flora exuberante. A beleza original da ilha foi restaurada. E agora, a ilha é chamada de Parque do Céu. Durante o outono, os caniços brancos estão em plena floração. Desde o ano 2000, cerca de 30 mil borboletas vêm sendo soltas pela ilha. Então, não é raro vê-las voando pelo parque. Esta linda paisagem atrai milhares de turistas que também apreciam as vistas panorâmicas de Seul em todas as direções. Estes panoramas espetaculares podem ser apreciados de um mirante, onde os visitantes podem descansar e curtir a atmosfera tranquila do parque. Ao lado do Parque do Céu fica o Parque do Pôr do Sol, onde se pode ver o pôr do sol mais incrível de Seul. O design simples e os monumentos artísticos impressionantes são populares entre habitantes e turistas. É o local perfeito para concluir a visita à capital.
Seul passou por uma transformação incrível. Mesmo após a Guerra da Coreia, a cidade continuou a se desenvolver numa velocidade impressionante, porém sempre de forma sustentável. Seul se tornou uma capital cultural com arquitetura de alto nível, excelentes museus e uma cena artística influente. Como uma das cidades de maior poder econômico do mundo, o futuro de Seul nunca foi tão empolgante. Saindo de Seul, a viagem segue para a cidade de Gwangju. Ela é conhecida como o berço da democracia na Coreia. A segunda metade do século XX foi importante para movimentos democráticos por todo o mundo, inclusive na Coreia do Sul. Foi aqui, na cidade de Gwangju, que o povo coreano se levantou contra a ditadura e abriu o caminho para a democracia no país. Com o assassinato do presidente da Coreia do Sul, Park Chung-hee, em 1979, o país ficou imerso no caos, dando lugar a uma ditadura militar. O novo governo oprimia brutalmente os cidadãos, e o desejo por uma sociedade democrática se espalhava pela nação. Mas a esperança do povo foi esmagada quando o governo decretou lei marcial no dia 17 de maio de 1980. Em Gwangju, os militares enviaram tropas especiais para silenciar os gritos por democracia. Os eventos seguintes mudaram o panorama político para sempre. Com a lei marcial em efeito, escolas e universidades foram forçadas a fechar. Mais de 200 estudantes de Gwangju se reuniram para protestar contra as ordens do governo. O resultado foi uma retaliação implacável dos militares. Os cidadãos revoltados de Gwangju correram para as ruas e se juntaram aos estudantes. Mais de 100 mil pessoas marcharam pela rua principal da cidade. O governo cortou os suprimentos e isolou a cidade, tanto pelas estradas quanto pelos meios de comunicação. O exército começou a abrir fogo contra os manifestantes. Ao ver seus amigos e parentes serem massacrados, o povo de Gwangju formou uma milícia para lutar contra os militares. Os eventos sangrentos que se seguiram seriam conhecidos como a Revolta Democrática de 18 de maio. Estes prédios testemunharam a história trágica da democracia na Coreia. No prédio da prefeitura, a milícia de 200 homens resistiu ao exército. Após 1 hora batalhando, a prefeitura foi tomada e a milícia de Gwangju resistiu até o fim. Em apenas 10 dias, a revolta resultou em mais de 3.000 mortes. Foi a maior quantidade de mortes em conflito no país desde a Guerra da Coreia. Os eventos de Gwangju provocaram outros países da Ásia a entrar em ação. Pouco depois desse caso, muitos vizinhos da Coreia do Sul se levantaram contra a injustiça e a tirania nos próprios países. No final, a revolta não foi bem sucedida de imediato, mas o espírito de resistência da milícia inspirou uma vitória democrática 7 anos depois.
Este é o cemitério da Revolta Democrática de Gwangju. Mais tarde, o cemitério foi rebatizado como Cemitério Nacional 18 de Maio. Por muitos anos, o governo da ditadura considerou essas pessoas um bando de desordeiros, mas a verdade logo veio à tona. A Unesco acreditou que a revolta de Gwangju teve impacto em nações muito além da Península Coreana e que os monumentos que restaram são importantes marcos da democracia pelo mundo. Em 2011, os registros da Revolta Democrática de 18 de maio foram relatados no programa Memória do Mundo, da Unesco. A viagem segue para a província de Jeolla do Sul, no sudoeste da Coreia. Localizada entre o Japão e a China, a Coreia sofreu várias invasões. A pequena ilha Jeondo, na região de Wando, guarda muitas lembranças dessas invasões. Conhecida pela histórica base naval, Chonghae foi criada pelo general Jang em 828, durante o período Shilla. Jang começou a vida como um civil comum, mas se mudou para a China e chegou ao posto de oficial devido às suas habilidades de combate. Quando ele retornou a Shilla, a cidade estava sendo pilhada por piratas e os habitantes capturados e vendidos como escravos. O general Jang pediu ao rei que o colocasse no comando da defesa da península. Impressionado com a ousadia de Jang, o rei o nomeou comandante de Chonghae. No primeiro ato como comandante, Jang criou a base naval hoje conhecida como Chonghae-jin. A ilha Jeondo tem uma vantagem geográfica. Ela é cercada por várias ilhas que funcionam como uma barreira contra qualquer ataque. Ela também deu acesso ao Japão para a frota coreana. Chonghae significa limpar o mar. O nome reflete a ambição do general Jang de acabar com todos os piratas que ameaçavam o país. Quase 1000 anos depois, a ilha Jeondo, ao sul, foi palco de outra batalha histórica. Desta vez, contra invasores mongóis. Jeondo era a base do Sambyeocho, uma força de defesa especial à época da invasão mongol de 1270. O Sambyeocho era formado pelos melhores guerreiros coreanos. Apesar de a dinastia Goryeo já ter se rendido aos mongóis, estes soldados estavam determinados a lutar até a morte e logo conquistaram o apoio do povo. Os Sambyeocho chegaram à ilha Jeondo com 1000 navios para preparar a defesa. Com um perímetro de mais de 13 quilômetros, o forte Yeongjang era uma excelente base militar. Foi aqui que os Sambyeocho resistiram bravamente aos mongóis durante 9 meses. Apesar de a maior parte do forte ter sido destruída, o palácio interno e mais 12 edifícios de pedra foram restaurados. Este é o Forte Namdojin. Acredita-se que ele foi construído durante o período dos 3 reinos da Coreia. Este forte foi construído para proteger a costa. Foi aqui que os Sambyeocho resistiram ao avanço mongol até serem forçados a recuar para a ilha Jeju. A batalha incansável de 3 anos e meio dos Sambyeocho para defender o país
terminou em 1273, quando os mongóis derrubaram as últimas defesas coreanas. Levando em conta o poder do exército mongol, os 3 anos e meio de resistência são admiráveis. A província de Jeolla do Sul viu a ascensão de outro general lendário, o almirante Yi Sun-tin. Ele comandou 23 batalhas contra invasores japoneses no século XVI e venceu todas. Nascido em 1545, o almirante Yi se tornou comandante da região de Jeolla em 1591, apenas um ano antes da invasão japonesa. O maior herói coreano. Esta é a cidade de Yi. A frota coreana foi parcialmente destruída após uma batalha sob o comando do almirante. Como está escrito nesta pedra, os navios restantes ancoraram em Yijin sob condições climáticas terríveis, e o almirante Yi começou a planejar as batalhas por vir, sabendo que lutariam em inferioridade numérica. Após deixar Yijin, o almirante Yi seguiu para a base naval de Oranjin, onde aguardou a chegada da primeira leva de navios japoneses. Quando os japoneses atacaram Oranjin, o almirante Yi e sua frota estavam preparados. Eles conseguiram repelir o ataque japonês. A vitória difícil aumentou a confiança dos marinheiros, mas a grande batalha de Myeongnyang ainda estava por vir. Hoje, 400 anos após esses eventos, Oranjin se tornou o lar de muitos pescadores. No mar, onde os canhões rugiam, agora pescadores nativos coletam algas marinhas. Os pescadores de hoje vivem tranquilamente em Oranjin, graças à coragem do almirante Yi. Após a derrota em Oranjin, a frota japonesa recuou. O almirante Yi previu que os japoneses teriam que passar por Byokpa. Então, ele ancorou os navios aqui no porto de Byokpa durante 15 dias e se preparou para a segunda leva de navios japoneses. Os registros gravados neste monumento em Byokpa preservam a história da grande batalha de Myeongnyang, que continuaria a ser lembrada muitos séculos depois. Mas antes da batalha, o almirante Yi conseguiu destruir 13 navios japoneses em Byokpa para fazê-los entrar no perigoso estreito de Myeongnyang. Não muito distante de Byokpa, havia uma grande base naval chamada Usuyong. Localizada ao sul da capital durante a dinastia Joseon, a base abrigava mais de 1000 soldados e era o centro de comando para a maioria das operações da região da Jeolla do Sul. Após destruir 13 navios japoneses em Byokpa, sabendo que o inimigo viria atrás dele, o almirante Yi trouxe a frota para cá para aproveitar as correntes fortes e o estreito de Usuyong para derrotar os invasores.
A viagem chega ao estreito em frente a Usu-yong, chamado Uldumok, ou como é chamado desde a dinastia Choson, Myeonjan, o local da batalha lendária. O som das ondas do estreito pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. Na véspera da batalha, Yi reuniu os comandantes e fez um discurso empolgante. Quem estiver disposto a morrer vai viver, e quem estiver disposto a viver vai morrer. Até hoje, a frase é lembrada por muitos coreanos e continua a ser uma fonte de inspiração e coragem. O estreito de Myeonjan tem apenas 300 metros de largura e a maré muda 4 vezes por dia. Isso cria poderosos redemoinhos. Aproveitando o poder das águas e atraindo os japoneses para o estreito, Yi e seus 13 navios conseguiram derrotar a frota de 133 embarcações japonesas. Foi um triunfo naval sem precedentes na história, e o próprio almirante Yi o classificou como um milagre. Esta viagem chega ao templo Chungryang, onde está o túmulo de Kim Duk-hyang, um general do século XVI que enfrentou os invasores japoneses. Kim liderou uma milícia contra as tropas japonesas. Ele reuniu mais de 5.000 voluntários e liderou a milícia em muitas vitórias. A determinação dos milicianos é lembrada até hoje. A Coreia dos dias de hoje segue esse exemplo de resiliência. O país se opõe à injustiça e o povo coreano está sempre pronto para proteger a pátria, custe o que custar. No decorrer da história, mesmo em condições desfavoráveis, o povo coreano enfrentou os invasores. E apesar do relacionamento turbulento com os vizinhos, a Coreia raramente invadiu outros países. Esta viagem vai mostrar o verdadeiro espírito pacífico da Península Coreana, com os templos mais tranquilos da província da Jeolla do Sul. Localizado em Yeosu, este é o Ryanggiran, o templo de frente para o sol, um importante templo budista da Coreia. A cada ano novo, as pessoas se reúnem aqui para ver o famoso nascer do sol e rezar. De acordo com uma lenda, visitar os 7 templos de Ryanggiran fará com que seus desejos se realizem. No decorrer dos séculos, por causa das invasões frequentes à Coreia, as pessoas costumavam vir rezar aqui. Próxima de Yeosu está a Baía de Suncheon. Por ser o maior lodaçal da Coreia, seu desenvolvimento parecia impossível. Então, a baía foi negligenciada por centenas de anos. Recentemente, foi descoberto que lodaçais ajudam a remover a poluição da água que vem da terra. Agora, a Baía de Suncheon é um parque ecológico protegido. A Baía de Suncheon é uma zona úmida circular e é protegida pela Convenção de Ramsar. Estes campos de junco circulares se formaram naturalmente e crescem a cada ano, aumentando esta paisagem maravilhosa.
Pegar um barco e seguir a curva do canal é uma experiência relaxante e uma ótima maneira de aproveitar este local tranquilo. A Baía de Suncheon é um dos lugares mais espetaculares para se ver o pôr do sol na Coreia, e inúmeros visitantes se reúnem aqui todas as tardes para apreciar a vista. Ao nordeste da Baía de Suncheon fica Naganepsong, lar do último castelo Chosun em Jeolla do Sul. Hoje em dia, Naganepsong é um belo vilarejo que preserva fielmente a disposição original da cidade e os muros que a cercavam. Estes muros eram feitos de argila, mas foram reconstruídos para resistir à invasão japonesa durante a dinastia Chosun. Apesar de vários dos muros já terem ruído, os habitantes de Naganepsong dão continuidade a várias tradições da cidade até hoje. De acordo com registros da dinastia Chosun, havia mais de 330 cidades-fortalezas na Península Coreana. Durante a ocupação japonesa, muitas delas foram destruídas. Porém, Naganepsong e seus habitantes permanecem intocados. A cidade se tornou Patrimônio Mundial da Unesco em 2011. A localidade do vilarejo é habitada desde o início do primeiro milênio. A região foi escolhida para abrigar uma fortaleza no início do século X pela dinastia Goryeo, mas só começou a florescer no fim do século XIV com a dinastia Chosun. Mais para o oeste fica o Sonan, um tranquilo templo budista praticamente escondido entre as montanhas. O templo foi reconstruído e reformado diversas vezes devido a muitas invasões. Ele também foi avariado durante a Guerra da Coreia, mas foi restaurado. Em cada reconstrução, foi mantido o projeto original, que respeita a harmonia da natureza que o cerca. O Sonan é um templo budista que segue o estilo coreano. Ele é cercado por 80 espécies de árvores com até 500 anos de idade. As árvores criam uma atmosfera de serenidade que é a única entre os templos budistas. Por ser um refúgio da agitação do mundo moderno, moradores da cidade costumam vir ao templo para recarregar as energias. A oeste do templo Sonan fica o distrito de Hwasun, onde há outro templo budista singular. Famoso pelas 1000 estátuas budistas e torres de pedra, o templo Wonju, em Hwasun, é um local fascinante. Estas relíquias de pedra representam diferentes períodos da história, apesar de muitas terem sido removidas. Não se sabe quando ou como as 1000 estátuas e torres desapareceram. Apenas 70 torres de pedra e 12 estátuas budistas sobraram. Um lembrete incompleto de que o templo Wonju já abrigou 1000 desses artefatos culturais inestimáveis. A Rocha das 7 Estrelas foi inspirada na constelação Ursa Maior. Esta imensa estátua de pedra tem 12 metros de comprimento e pesa mais de 250 toneladas. Diz a lenda que quando a estátua se erguer, o mundo vai renascer, dando início a 1000 anos de paz.
Os que vêm visitar este templo místico e tranquilo rezam por um futuro esplêndido e pacífico como esse. A viagem segue para uma das mais antigas maravilhas naturais da Coreia. Semelhantes ao penhasco do rio Yangtze, na China, os penhascos vermelhos de Hwasun têm 7 quilômetros e mais de 150 milhões de anos. Poetas da dinastia Chosun ficaram encantados com a vista dos penhascos e criaram vários poemas dedicados a eles. Hoje em dia, a área é aberta ao público, mas é preciso uma permissão especial, pois a região é protegida pelo governo local para preservar a qualidade da água. Ao sudoeste de Hwasun, fica a ilha Jindo. A ilha se separa do continente pelo Estreito de Myeongnyang, onde o almirante Yi venceu a Batalha de Myeongnyang em 1597. Há cerca de 2.200 ilhas na região de Jeolla do Sul. A ilha Jindo é a maior delas. Em certas épocas do ano, o mar revela um caminho que leva a uma ilha ligada ao continente. Nessa época, também ocorre um show anual de barcos. O caminho aparece só 2 vezes por ano, em março e outubro, durante alguns dias. Ele tem quase 3 quilômetros de comprimento e 40 metros de largura. O intervalo para atravessá-lo é curto, apenas de 1 a 2 horas. Anualmente, milhares de pessoas vêm cruzar o rio até Jindo. Se o fenômeno acontecer tarde da noite, os participantes levam tochas e iluminam esta paisagem deslumbrante. É uma vista espetacular. A última parada desta viagem é feita no extremo sul da Península Coreana, Haenam. O templo Mihwan, na montanha Dalma, tem mais de 1000 anos. Ele pode parecer um templo comum, mas sua localização no extremo sul da Coreia significa que poucos podem visitá-lo, o que o torna perfeito para a contemplação em silêncio. Quase no topo da montanha há um pequeno templo, o Dosolam. No terreno áspero da montanha Dalma, Dosolam oferece abrigo aos viajantes cansados e é um local popular para a meditação. Após ser incendiado na invasão japonesa do século XVI, restaram apenas ruínas. Até que, em 2002, o templo foi reconstruído com a ajuda de monges locais. Este vilarejo é conhecido no local como a Beirada da Terra. É uma vila de pescadores comum, lar da Torre da Beirada da Terra, que marca não apenas o extremo sul da Península Coreana, como também o fim do continente eurasiano. É um fim digno para uma viagem por este país espetacular. A Coreia abriga algumas das paisagens mais impressionantes da Ásia e locais históricos extremamente bem preservados. Mas também é um país com um futuro empolgante pela frente.
O almirante Yi sentiria orgulho do fato de que a Coreia é a maior construtora de navios do mundo. A Coreia também tem as conexões de internet mais rápidas do mundo e várias enquetes a consideram o país mais inovador do mundo. Durante 5.000 anos, seja encarando invasores poderosos ou se reerguendo da desolação da guerra, o espírito imbatível da Coreia nunca fraquejou.